Bom dia e bem-vindos ao fórum da IT Channel, este mês dedicado ao Business Continuity. Eu sou Jorge Bento, sou o diretor do IT Channel. O tema do Business Continuity tem, ano para ano, e nós notamos isso até pela adesão a estes fóruns, tem de ano para ano ganhado uma especial importância, como manter o negócio sempre no ar. E como é que recuperar dele em termos de um incidente grave, não é? Seja um incidente ao nível da cibersegurança, neste momento fala-se, tem muita visibilidade o tema da cibersegurança, mas a business continuity vai muito para além disso, tem a ver com disrupções causadas por elementos naturais, causadas por energias eletrónicas ou até por erro humano e má configuração. Isso aconteceu até com um grande hyperscaler, uma configuração de uma rede, foi um erro humano, e mais recentemente ainda com patches, um fabricante de cibersegurança, também foi um erro humano. E, portanto, cibersegurança é um dos pontos que vamos abordar aqui, mas não é o único com que nos temos que preocupar em termos de business continuity. O NIS 2 veio introduzir aqui na malha das organizações, tanto as privadas como do setor público, vai introduzir aqui novas exigências ao abrir muito o âmbito do que são as empresas e as organizações que estão sujeitas a esta nova regulamentação, que, como sabem, tem data de início no dia 17, Portugal ainda não transpôs, mas o facto de Portugal não ter transposto não significa muita coisa, porque, como sabem, qualquer diretiva comunitária, no que se diz respeito a relações entre Estados-membros, a data que vale é sempre a data da diretiva. E, portanto, já estamos no NIS 2. Pelo menos em termos de relação com os parceiros europeus, estamos já no NIS 2. O NIS 2 abre, sai daquilo que eram as infraestruturas críticas, que correspondia ao primeiro NIS, o NIS 2016, e abre agora uma série de empresas e organizações, para já todo o setor público, depende da dimensão da organização pública, mas abre uma enorme lista de empresas que estão abrangidas, empresas de média dimensão, que aqui é uma novidade, e até empresas de pequena dimensão, desde que façam parte do ecossistema onde as empresas de grande dimensão estão obrigadas ao NIS 2. Portanto, há aqui um enorme conjunto de organizações públicas e de empresas privadas que passam a estar sujeitas, direto ou indiretamente, à regulamentação. O NIS 2 é muito específico. Eu imagino que haja aqui no nosso painel, estou seguro disso, pessoas que já leram a linha por linha o NIS 2. É um regulamento muito complexo, de facto. E ele é muito específico em termos da necessidade das empresas possuírem um plano de continuidade de negócios, não só o plano, como testar esse plano, atualizar esse plano e realizar avaliações de risco regulares sobre o plano de continuidade de negócios. Portanto, há muita coisa para falarmos hoje e comigo para moderar este debate está a Marta Ferreira, jornalista do IT Channel, e vou passar a palavra à Marta. Marta? Bom dia, Jorge. Bom dia a todos que nos acompanham e que ainda se estão a juntar a nós. Sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um fórum do IT Channel. Hoje com o tema, como já introduziu aqui o Jorge Bente, do Business Continuity, também muito ligado, obviamente, aqui à NIS 2, que é um dos grandes temas que marca também este mês da cibersegurança. Antes da nossa, propriamente dita, a passagem para as perguntas do nosso fórum, e como habitual, quem já nos acompanha sabe que fazemos sempre aqui uma apresentação do nosso painel. E sem perder muito mais tempo, e por ordem alfabética das empresas que hoje estão aqui connosco nesta mesa redonda, queria começar por dar as boas-vindas ao Bruno Clemente, que está hoje aqui em representação da Comstor, em representação da Cisco. Bom dia, Bruno, muito bem-vindo. Olá, muito bom dia. Meu nome é Bruno Clemente, faço parte da Comstor, distribuidor Cisco, e a minha responsabilidade é sobre data center e cibersegurança. Sou responsável da área data center e cibersegurança da Comstor. Apenas vendemos Cisco e por isso venho aqui em representação da Cisco.
Muito obrigada, Bruno. Segue-se aqui também a D-Link hoje, representada pelo Fernando Capucha. Bom dia, Fernando, bem-vindo. Olá, bom dia Marta e bom dia aos mais assistentes deste evento. Obrigado pelo vosso tempo. O meu nome é Fernando Capucha, como a Marta bem disse, nestas histórias das informáticas desde 1986, de onde ao virar da esquina, mais em concreto ligado às redes desde, sei lá, 88, 89, por aí, e entretanto passei por uma série de empresas de relevância no ramo. Na D-Link sou neste momento responsável por parceiros, onde sou, digamos assim, um account manager dos parceiros, e a minha missão é ajudá-los a encontrar, dentro daquilo que é o ecossistema e o portfólio da D-Link, quais são as melhores soluções que se enquadram naquilo que a clientela lhes pede. Bom dia e até Muito já. obrigada. Obrigada, Fernando. Temos também a Fukawa, hoje representada pelo Nicolas Mulder. Bom dia, Nicolas, bem-vindo. Bom dia, Marta. É um prazer estar aqui hoje. Bom, meu nome é Nicolas, eu trabalho na Furukawa Electric como engenheiro de aplicações e pré-vendas, onde o meu papel principalmente é ajudar parceiros e clientes na seleção da melhor infraestrutura para alcançar as necessidades do negócio, né? Então é um prazer estar aqui hoje. Obrigada, Nicolas, o prazer é nosso. Temos também a IP Telecom representada pelo Felipe Frasquilho. Bom dia, Felipe, bem-vindo. Bom dia a todos. Obrigado à IT Channel pelo convite por estar aqui presente. O meu nome é Filipe Frasquilha, eu sou responsável pelos serviços de tecnologias de informação da IP Telecom. E a IP Telecom, como operador, esta área do Business Continuity é fundamental para apoiar os clientes e é isso que nós normalmente fazemos. Obrigada, Felipe. Temos também a Schneider Electric representada pelo Mário Pimentel. Bom dia, Mário, bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos os leitores. Obrigado à IT Channel pelo convite. O meu nome é Mário Pimentel, eu sou Key Account Manager na Schneider Electric. Nós na Schneider Electric, para além da divisão por negócio, estamos verticalizados por market segment. Eu acompanho o market segment dos Cloud and Service Providers, abrangendo todas as soluções e gerindo as contas deste setor de atividade. Obrigada, Mário. Temos também connosco hoje a Vivalley, aqui representada pelo Paulo Rodrigues. Bom dia, Paulo. Olá, bom dia Marta, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. O meu nome é Paulo Rodrigues, sou diretor de vendas e marketing da área de valor da Vivale Portugal. Obrigada. Paulo, temos também a WatchGuard, aqui representada pelo Fábio Ribeiro. Bom dia, Fábio, bem-vindo. Olá, muito bom dia. Antes de mais, agradecer o convite por parte aqui do IT Channel e agradecer a todos os assistentes que perderam aqui um pouco do vosso tempo para nos vir escutar a todos. O meu nome é Fábio Ribeiro, eu faço parte aqui da parte de Sales Engineering da WatchGuard. WatchGuard, como muitos conhecem, é um fabricante de renome na área de cibersegurança que atua nas mais variadas, dos mais variados países, conta com uma grande rede de parceiros e clientes e temos clientes inclusivamente em todas as áreas, do setor público a setor privado. Portanto, estou bastante satisfeito para ver esta roundtable. Ainda bem, Fábio, ficamos também muito contentes por poder contar consigo aqui com a sua participação. Por fim, mas não menos importante, e eu gosto sempre quando tenho uma mulher aqui no painel, é sempre muito bom sinal, aqui a Zalta representada hoje pela Débora Queiroz. Bom dia, Débora, bem-vinda. Bom dia Marta, obrigada pelo convite. O meu nome é Débora Queiroz, eu sou BDM de Soluções de Serviços Geridos na Zaltor e venho aqui hoje em representação da Atera, um dos nossos fabricantes do que são ferramentas MSP para continuidade de negócio. Muito obrigada, Débora. Apresentações feitas, aqui um painel bastante recheado hoje. Jorge, vamos então à próxima pergunta, que é, na verdade, a primeira pergunta. Sim, é verdade, Marta. Vamos diretamente então para o tema que possivelmente será aquele que mais mobiliza neste momento quem está dentro do setor das tecnologias de informação, que é a aplicação dos planos de continuidade. Independentemente, eles já existiam, com certeza, mas agora a aplicação dos planos de continuidade de negócio à luz do NIS 2. E eu perguntava, e começava pelo Filipe Frasquinho, da IP Telecom, eu perguntava como é que o NIS 2 vai impactar um conjunto de empresas que até agora não precisavam ter esse compliance e vão precisar de ter, muitas delas com dimensões, não são grandes empresas, são medianas empresas, podem ser até pequenas empresas,
e de setores que normalmente não estavam. Por exemplo, o setor alimentar, por exemplo, que é um setor que não nos ocorre à partida ser o setor crítico, e é. Filipe? Mais uma vez, bom dia. Esta questão da NIS 2 e do plano de continuidade de negócio, aquilo que nós temos visto é que, já foi dito há bocadinho na introdução, a NIS 2 obriga a ter um plano de continuidade de negócio para a componente de ciberresiliência e de segurança cibernética. O que é que acontece e que nós temos visto no mercado? Há um conjunto de entidades, mesmo PMEs, que já tinham o seu plano de continuidade de negócio, onde já tinham um conjunto de ações definidas e que, digamos que esta componente da cibersegurança já lá está. Mas uma grande parte das entidades tinha um plano de continuidade de negócio muito básico, vamos dizer assim, ou algumas, como foi referido, nem tem. Isto, como é óbvio, vai ter um impacto relativamente grande, porque depende muito da maturidade das entidades e vão ter que conseguir responder com planos minimamente robustos. E digo minimamente robustos porquê? Porque é fundamental que esses planos sejam testados e tem que se mostrar evidências desses planos e desses testes, ok? Nós sabemos que a continuidade de negócio não é só tecnológica, é processo de pessoas, é fundamental ter esses 3 pilares envolvidos na continuidade de negócio e muitas vezes a maioria das empresas foca-se muito no chamado disaster recovery per se, que é a parte mais tecnológica. Okay? E o que é que temos visto e acho que é fundamental para as entidades e que é penso que é uma sugestão, a maioria das entidades já tem os planos de continuidade de negócio em funcionamento e que já tem a componente de cibersegurança, vai ser relativamente simples cumprir e, portanto, digamos que vão ter que ter algumas atenções e fazer alguns testes adicionais, mas há 2 fatores que eu destacaria, e aqui para todas as organizações. É a gestão do topo estar totalmente envolvida. É fundamental, porque se a gestão de topo não estiver envolvida, digamos que vai-se montar um plano de continuidade de negócio de acordo com algumas premissas que se calhar não são as premissas de negócio, e o plano de continuidade de negócio serve para servir o negócio. E, portanto, as definições que vão sair daí podem não ser as adequadas. E, por outro lado, é fundamental que a empresa no seu todo, os colaboradores no seu todo, sintam que são fundamentais para esse plano e para os testes desse plano de continuidade de negócio. Sem isso, e lá está, por isso é que a gestão de topo estar totalmente envolvida e ter o awareness para isso, é fundamental para que toda a organização consiga responder de uma forma correta e que possa fazer os testes e que realmente eles sirvam o negócio e depois, como é óbvio, a parte do compliance. Muito obrigado, Filipe, pelo seu testemunho. Eu dava a palavra agora ao Paulo Rodrigues da Vivali. A Vivali é um distribuidor de valor acrescentado, tem um portfólio largo de distribuição. Paulo, qual é a sua opinião sobre o impacto da nova regulamentação que pode ter no tecido empresarial português e no setor público? Bom, o Filipe deixou aqui a pergunta numa situação complicada, não é? Está muito bem explicada a necessidade, muito bem fundamentada. Eu acho que um pouco adicionando, porque não há muito mais para adicionar às exigências, como o Filipe bem explicou, a componente económica deste novo leque de empresas que entraram nesta exigência. É preciso fazer um investimento, é preciso olhar bem para a oferta. As empresas muitas vezes não estão preparadas. É verdade que há esta necessidade, como diz o Filipe bem, dos processos, as pessoas, que o decisor na empresa seja perfeitamente consciente, procurar assessoria junto de parceiros que podem fazer os testes e que estejamos alinhados com as novas regras, mas um dos grandes desafios, na minha perspectiva, é realmente a componente financeira. Há implementações feitas, há um caminho já feito, mas o NIS 2 vem-nos trazer para uma realidade completamente diferente. Precisamos de auditar infraestruturas, precisamos de auditar a empresa, perceber onde é que estão e como funcionam os processos. Isto requer, para a grande maioria das empresas, contar com expertise. É um investimento que muitas vezes não olhamos para ele na perspectiva que devíamos olhar, e que o NIS 2 agora, com a obrigação ou regulação, vem obrigar a que se olhe, que se faça este investimento, e numa perspectiva não tão imediatista, mas um investimento a nível de auditoria imediato, sim, para perceber como estamos,
na componente do processo e considerar sempre a manutenção e estarmos sempre ao dia com as soluções que adotamos na perspectiva de cumprir a regulação. A regulação exige, cada vez é mais abrangente e é um passo importante, dado também, na introdução foi dado aquele exemplo de um dos fabricantes que foi muito, muito mediático, pois evitar que as empresas estejam expostas por não se cumprir a regulação, pelo menos na parte processual, a consciencialização das pessoas, pois fico completamente fora e vulnerável a este tipo de iniciativas que não se recomendam de todo, não é? Portanto, a perspectiva é fazer um investimento nesta fase, não deixar que venha a regulação e que de repente, economicamente, tenhamos que considerar investimentos de montante elevado. Isto é um caminho e não uma meta imediatista, não é? Claro. E independentemente de regulamentação, é do interesse próprio das organizações terem um plano de continuidade de negócios cada vez mais. E agora, olhando para a componente mais da cibersegurança, que é aqui o objeto direto do NIS 2, eu dava a palavra ao Fábio Ribeiro da WatchGuard. Como é que você vê, o que é que isto vai alterar no tecido? Será que a sensibilização das empresas, a awareness em relação às necessidades e à regulamentação vai aumentar? A verdade é que é bom termos este tipo de regulações, como é o caso do NIS 2, porque é uma ótima oportunidade para as empresas para fortalecerem a sua estratégia de negócio, aumentando a sua resiliência. Contudo, e acho que é importante voltarmos um pouco atrás, e é crucial que as empresas comecem, ou neste caso que as empresas não comecem a construir a casa pelo telhado. E é importante que o principal foco não seja estar em conformidade com esta normativa, mas sim criar um modelo de cibersegurança robusto, dinâmico, que também seja possível de ser escalável, em que o resultado natural desse tipo de abordagem seja estar em conformidade com NIS 2 e outras normativas. Portanto, é importante que o foco seja a criação e a montagem da segurança para estarmos protegidos e que depois, obviamente, resulta naquilo que é conformidade com normativas, como é o caso do NIS 2. No entanto, é bom que estas regulamentações existam, porque, caso contrário, e transmito também muito da minha experiência, muitas empresas, principalmente no todo o tecido SMB, não iriam implementar de outra forma soluções de cibersegurança. Portanto, é bom que este tipo de normativas seja também aqui um acelerador. Agora, a grande questão muitas das vezes é como é que nós então podemos, e é a grande dificuldade das organizações, principalmente aquelas que estão agora a iniciar o seu planeamento de segurança e a sua criação de um modelo de segurança, é por onde começar. E o ponto aqui principal é começar, como já aqui foi dito neste fórum, começar por avaliação de risco. Tirar uma radiografia da organização, analisar a postura de cibersegurança, perceber exatamente quais é que são as minhas vulnerabilidades que eu tenho ao dia de hoje. Se eu tenho, por exemplo, agora numa componente mais técnica, aplicações que precisam de ser aplicados os últimos aspectos de segurança, porque ainda se encontram vulneráveis, sistemas em end-of-life que o próprio fabricante já nem sequer dá suporte. Tudo isso é importante ser verificado, analisado, corrigido e só depois então falar em soluções de segurança. Portanto, o primeiro passo é, obviamente, tirar uma radiografia completa. Depois, a implementação então de mecanismos de segurança, no sentido muitas das vezes no formato de multi-layer, multicamadas, em que contam como soluções de firewall, proteção de endpoint, proteção de análise comportamental, tanto ao nível dos sistemas como ao nível da rede, é fundamental, mas também depois existem outras coisas. Obviamente, toda esta componente na área mais tecnológica nós ajudamos e é muito do trabalho que temos feito junto dos clientes, mas também existem outros dados que são fundamentais e que fazem parte aqui do modelo de segurança, como é o caso da formação, sensibilização dos utilizadores e porque no final do dia há aqui um ponto que é fundamental e falou-se sobre ter o board dentro também, fazer aqui um team-up com o board e estar super, super close com o board, obviamente, mas é importante que toda esta implementação do modelo de segurança, para termos aqui um sucesso nesta mesma implementação, é bom que seja criada aqui uma equipa entre o departamento de IT, mas também os utilizadores, porque se todos estivermos dentro desta mesma equipa e todos percebermos o porquê que estamos a implementar a cibersegurança,
o sucesso desta implementação é muitíssimo superior. Portanto, é importante também que todos os utilizadores e toda a organização perceba que não só a implementação de segurança é por uma questão de responder, como é o caso, por exemplo, neste tema que estamos aqui a falar de hoje, responder às normativas, mas para também garantir, obviamente, a segurança, mas também para garantir a segurança de cada colaborador. Portanto, quanto mais aware tiver todos os colaboradores, melhor, mais fácil também é de sensibilizar, de formar os utilizadores sobre esta área, sobre esta temática na cibersegurança. Um tema muito importante que o Filipe também falou foi relativamente a testing, testar para adaptar. Uma das características principais que eu estava a mencionar é que o modelo tem que ser dinâmico e tem que ter a capacidade de ser evolutivo. O que é que isso significa? Com base nos testes realizados, com base na visibilidade que todos estes mecanismos e todo o modelo de segurança vai libertar, eu ter a capacidade de ir afinando para responder àquilo que são as últimas ameaças e, como eu digo sempre, no final do dia, acaba por termos aqui um resultado de estarmos em conformidade com normativas como é o caso de NIS 2, ISO 27001 e por aí fora. Muito obrigado, Fábio, pelo seu testemunho. Eu agora dava a palavra à Débora Queiroz, das Altor. As Altor é um distribuidor do acrescentado, um distribuidor especializado, e eu perguntava-lhe como é que a normativa vai mexer em termos da procura de soluções tecnológicas que garantam o continuidade de negócio. Débora? Vamos a ver. Tudo o que estava para ser dito já foi dito aqui por todos os participantes neste fórum. No entanto, eu gostaria de remarcar que grande parte, ou a maior parte do tecido empresarial de Portugal são pequenas e medianas empresas que ainda subestimam o que são os riscos do que é as ameaças cibernéticas e pensam que se trata de uma questão técnica ou que se trata de algo adicional, de algo que possa ser complementário. No entanto, isto é uma área estratégica. Para poder valorizar o que é a cibersegurança, não? Como comentou o Fábio, como comentou o Filipe, as empresas têm a ser conscientes em todas as áreas, não? E têm que trabalhar em conjunto para poder fazer frente a essas ameaças e ser resilientes. No caso destas pequenas e medianas empresas, eles podem tirar proveito do conhecimento especializado dos parceiros, não? Dado que muitas vezes não têm essas equipas dedicadas, nem têm essas equipas com esse conhecimento aprofundado para dar resposta a normativas como a NIS 2, que, como já foi dito aqui, são bastante complexas. Então é importante, não, que eles também confiem nesses parceiros tecnológicos que vão a ser aliados para implementar e para descobrir estes riscos, fazer essa radiografia, não? Fazer também o que é a integração de tecnologias de resiliência que podem ser de gestão direta ou podem ser também através de serviços MSP. Estas soluções têm que se adaptar à realidade das empresas e têm que permitir o que é uma gestão eficiente da infraestrutura TI e estar alinhados não só com a nova normativa, porque como disse o Fábio, é importante seguir as normativas, mas também é importante ser competitivo e pensar mais além, não ver só o futuro imediato, para que eles possam ser competitivos no mercado em que estão agora mesmo, devem de ter uma cultura organizacional do que é a cibersegurança. Essas tecnologias de resiliência, como disse o Fábio, podem ir desde firewalls a backups, mas também requerem uma estratégia proativa, do que é análise de vulnerabilidades e visibilidade do que são as redes e os sistemas e que também possam ajudá-los a atuar de forma ágil e de forma sim, ou seja, a ver como é que eu posso explicar, que possam ser ágeis, que tenham uma resposta eficaz, ou seja, que realmente o que se implementa tenha sentido. Basicamente,
eles podem, através da consultoria aos parceiros e às marcas, que já fizeram um grande esforço, porque todas estas ferramentas que podem suportar o que é NIS2 já foram desenvolvidas. Eles só têm que apoiar-se no conhecimento que existe no mercado para poder fazer frente a esta nova normativa. E os parceiros de canal têm aí uma grande importância ao aportarem know-how para as empresas e também para as PMEs. Muito obrigado, Débora. Eu passava a palavra agora à Marta para a próxima pergunta, que é mais agora sobre tecnologia. Marta? Sim. Obrigada, Jorge. Aqui pegando também, fazendo uma ponte aqui com o que a última intervenção da Débora, não conseguimos dissociar fazer aqui uma separação entre o business continuity e também as soluções de backup e de recuperação de desastres. Andam um pouco de mão dada aqui. E eu queria começar aqui por perguntar ao Paulo Rodrigues, da V-Valley, quais são as inovações mais recentes que existem no mercado em termos de backup e de recuperação de desastre que oferecem efetivamente esta maior segurança e rapidez quando falamos de recuperação. Bom, vamos começar a falar do tesouro das empresas, não é? Que é a informação das mesmas. Tem havido bastante evolução, ou seja, vão-se introduzindo novas normativas dos dados estarem armazenados ou guardados em diferentes localizações e por diferentes vias. Isto sempre na perspectiva do garante que os dados estão da companhia estão alojados num lado e há uma dessas cópias, enfim, o que se pretende com este tipo de evolução tecnológica é que consigamos recuperar os dados imutáveis em alguma dessas localizações. O passo, entendo mais relevante relativamente ao que se refere do tratamento de dados é colocar um layer de segurança que vem já dentro da oferta da solução de backup dos dados como último layer ou a última linha de defesa. Existe todo um trabalho antes, temos aqui dignos representantes de marcas que oferecem nos outros layers até chegar à componente dos dados, e esta questão da defesa contra ransomware, basicamente como última linha de defesa dos dados, é uma introdução bastante importante. Obriga os fabricantes que naturalmente ou tradicionalmente tratavam do dado por si mesmo, onde guardamos, como guardamos os dados em algum lado, e face a todas estas disrupções que temos vivido relativamente aos ataques a companhias, sobretudo ou com grande proeminência, pelo menos mais mediática, desde a época da pandemia, houve a necessidade de criar, portanto, esta linha de defesa. Depois há outro paradigma a seguir, que é os dados têm que estar disponíveis. Cada vez nós advogamos mais a mobilidade e o grande desafio é que dados é que estão disponíveis para que colaboradores e em que modo, que nos traz aqui depois para outros paradigmas, na questão do que é a capacidade ou as tecnologias que disponibilizamos a nível de comunicação, os acessos, o ter devidamente formatado, mais bem dito, qual é a característica do colaborador e que tipo de acesso é que tem à empresa. Portanto, o último layer de segurança intromete-se aqui um bocadinho o backup no mundo da segurança, mas eu diria que de uma forma bastante simpática e realmente como último reduto para chegar à informação da empresa, mas há todo um caminho antes que vai sempre de como é que a empresa disponibiliza os dados, a quem e quais são os acessos que cada colaborador tem a esses dados. Muito obrigada, Paulo, pela sua intervenção. Aqui no mesmo tema gostaria também de ouvir o Filipe Frasquilho, da IP Telecom. Eu vou levar aqui o tema para digamos que um componente mais operacional. Em termos de backup e falando de recuperação de desastres, tipicamente existe a recuperação mais básica, baseada em backups normais, por exemplo, é algo que pode ser perfeitamente definido por uma entidade que saiba qual é o tempo de recuperação que necessita e qual é o tempo de reposição que pode portanto, efetuar. Estamos a falar do RTO e do RPO, fundamental para definir o que é que eu posso perder e quanto tempo é que eu posso
ter a recuperar. Há situações, e nós temos clientes, por exemplo, que a recuperação de desastre é feita com um simples restore validado, como é óbvio, com as componentes fechadas a nível da rede, mas validado, testado e as coisas funcionam, e chega, e estão perfeitamente disponíveis para perder 24 horas de dados. Que é aquilo que... Mas temos outros clientes, como é óbvio, com soluções que têm ativo-ativo, que garantem, como é óbvio, que eu consigo fazer a migração de um data center para outro só em poucos minutos. Portanto, tenho tudo a funcionar do outro lado, tenho os sistemas todos a funcionar e os dados e a informação está totalmente replicada entre eles. Agora, isto tem muito a ver com a maturidade das empresas, tem muito a ver com o negócio e o impacto que a perca dos sistemas tem para o negócio. Portanto, se eu tenho uma empresa pequena ou média, que tenha que ter e que deve ter essa preocupação com a proteção dos dados no backup e que tenha que ter preocupação com a recuperação do desastre, se calhar o backup chega para a recuperação do desastre. Apesar de serem coisas distintas. Agora, temos empresas que o negócio exige que, claro, no máximo eu tenho que ter os sistemas a funcionar em 1 hora, outras que têm que ser o mais imediato possível, porque a repercussão em termos financeiros é muito grande. E isto, como é óbvio, é a partir daqui, e o negócio é que manda, indicar, eu tenho que definir um plano de continuidade do negócio, mais uma vez, aqui com a componente tecnológica muito focada, porque é ela que inicialmente vai responder, apesar de não ser só, mas ela que vai responder aos sistemas estarem a funcionar corretamente, e poder avançar com esse tipo de soluções. E nota-se bastante a preocupação hoje em dia adicional na componente, não só devido aos fatores de erro humano, de falhas de hardware, bugs de software, mas muito também focado na componente que depois falámos há bocadinho da cibersegurança. E aí a componente de backup, por exemplo, muda um bocadinho. Entrar com soluções baseadas no 3-2-1 a nível de backups é fundamental. Ter a capacidade de ter uma recuperação mais rápida, uma cópia de dados no outro lado e outra cópia que é imutável, é fundamental para conseguir, por exemplo, responder isto. São exemplos. Não vou largar mais, acho que já é suficiente. Muito obrigada, Filipe, aqui pela sua contribuição também. Falamos agora de seguir, para isso passo a palavra ao Jorge, vamos continuar a falar de segurança, obviamente, e adicionar aqui os ambientes multi-cloud. Muito obrigado, Marta. Sim, vamos falar da cloud, da cloud híbrida e multi-cloud, e como é que se pode assegurar a continuidade de negócio nestes ambientes. Portugal tem, infelizmente, um caso, penso há 2 ou 3 anos, foi em janeiro, aliás foi no primeiro dia do ano, em que um grupo de comunicação social que estava baseado em cloud, perdeu os ativos que tinha, o histórico que tinha de 50 anos de atividade, com património nacional, que esse órgão de comunicação, ou aliás, esse conjunto de órgãos de comunicação tinha. Isto foi um caso de total, exatamente o contrário de continuidade de negócio. Tudo esteve em baixo durante muito tempo, já não foi possível recuperar o histórico. E este é talvez o caso que me lembro em que a cloud trabalhou contra os interesses da empresa. E eu queria perguntar ao Bruno Clemente, da Comstor e representação da Cisco, como é que se pode garantir uma continuidade de negócios nestes novos ambientes de cloud e multi-cloud? Bruno? Obrigado, Jorge. Então, gerir múltiplos ambientes de cloud públicos e privados é sem dúvida complexo e envolve alguns riscos, e é fundamental a gestão ser feita de uma forma mais simples e o mais eficiente possível, até para evitar alguns custos adicionais. A Cisco tem uma solução específica para este tipo de ambientes, que se chama-se Multi-Cloud Defense, que além de garantir uma camada extra de proteção, permite também que os clientes beneficiem de uma plataforma única que integra com os principais fornecedores de cloud a funcionar e reduzindo o risco, reduz também a complexidade destes ambientes, ajudando então a evitar casos como o Jorge descreveu. Muito obrigado, Bruno. Filipe Frasquilha e IP Telecom, vocês próprios são um cloud provider.
O seu contributo para continuar o negócio de eventos cloud. É assim, multi-cloud e hybrid cloud, acho que toda a gente tem a certeza absoluta disso, é aquilo que nós vivemos e claramente vai continuar a ser o futuro. Eu, para a componente de fazer a gestão de ambientes multi-cloud e garantir a recuperação desses mesmos ambientes, a parte inicial é a identificação dos riscos. E depois a definição de políticas e procedimentos iguais para qualquer ambiente. O que normalmente nós temos visto e que acontece em muitas entidades, pensa, eu vou meter as coisas no cloud, estou seguro. Os melhores procedimentos estão mais ou menos aplicados, eles conseguem fazer isto e aquilo. Há muitas letras pequeninas nos contratos de cloud com vários fabricantes. Há que ter a certeza que nós estamos a cumprir os objetivos a que nos propusemos relativamente a esses ambientes. Definir bem quais são as políticas, qual a política de proteção de dados, a política de segurança, e ela tem que ser aplicada na sua globalidade. Isso é fundamental antes de entrar em qualquer tipo de tecnologia. Depois existem várias tecnologias que nos ajudam a simplificar isso, e foi dito, neste caso pelo Bruno anteriormente, a Cisco tem uma, como existem outros fabricantes que têm, mas sem esta primeira peça fundamental, que é a gestão do lado, neste caso, da entidade que tem as componentes em multi-cloud ou em hybrid cloud, é muito difícil, para não dizer que é impossível, conseguir garantir isso. Eu tenho que ter a certeza que os meus procedimentos estão bem implementados em todo o lado e que cumprem os meus requisitos. Caso contrário, se eu passar isso para os outros, eles não vão fazer isso como nós temos as coisas identificadas. Cada um faz à sua maneira e é muito mais difícil fazer uma gestão globalizada destas componentes. Muito obrigado pelo seu testemunho, Filipe. Eu passava agora a palavra novamente à Marta. Marta. Obrigada, Jorge. Falamos agora a seguir de resiliência das redes e também é um pouco à base disso e é graças também aqui à resiliência das redes que também hoje conseguimos aqui todos estar num fórum aqui virtual. E eu dirigi aqui esta palavra ao Fernando Capucha da D-Link sobre aqui o facto de um dos pontos fundamentais nos planos de continuidade que temos estado aqui a falar é efetivamente assegurar a infraestrutura, que a conectividade, a infraestrutura de conectividade, assim é que é, oferece redundância em caso de incidentes disruptivos. Ainda agora o Jorge Bento acabou por dar um exemplo. Como é que é possível, Fernando, do ponto de vista técnico, garantir este nível de serviço? Bom dia, obrigado pela pergunta. Ora bem, e é um tema bastante importante para um fabricante como a D-Link, porque ainda por cima, mais de 70% do nosso negócio, em Portugal, por exemplo, é feito à base de venda de switches. Ora bem, o switch é uma peça fundamental naquilo que diz respeito à infraestrutura de rede e à conectividade. E sem querer puxar demasiado a brasa à minha sardinha, quando se fala nesta história de dizer da continuidade de negócios, há aquela tendência para toda a gente levantar a mão e dizer não, o meu sistema é que é o mais crítico que os outros e não sei o quê. Não é? Nada disso, quer dizer, acho que numa empresa, seja ela qual for, há toda uma série de sistemas que são críticos. No entanto, não deixa de ser verdade uma coisa. Se o switch falha, e se é um switch crítico do lado do cliente, há uma situação que acontece. Os servidores podem continuar a funcionar, os routers podem continuar a funcionar, as firewalls, tudo o que são aplicações de segurança, as aplicações ERPs, e-mail e o Diaba 7, tudo continua a funcionar, menos uma coisa, que é a conectividade. E se a conectividade não funciona, é perfeitamente irrelevante que estes serviços continuem a funcionar, porque os seus clientes não têm acesso a eles. De maneira que, como é que estas histórias se resolveram? Eu tenho que fazer um bocado de história, desculpem mais essa situação, e andar aqui uns anos para trás, em que do lado das redes houve uns gurus que definiram uma série de níveis de comutação, core, agregação e acesso. E cada nível tinha as suas características e tudo mais. Obviamente que os gurus, depois, reparam, o mercado pôs os gurus na ordem. Por exemplo, o core e a agregação tornaram-se uma coisa que se chamou depois o collapsed core, ou seja, uma máquina apenas que executava duas funções. E isto para entrar no seguinte: o que é que a tecnologia, o que é que nós fizemos para resolver este tipo de problemas? Foi fundamentalmente evitar pontos únicos de falhas. Se eu tenho um sistema core que é o responsável pela conectividade de toda a minha rede, aquilo que eu tenho que fazer é criar um segundo core, ou seja, é mandar lata para cima do problema, mandar ferro para cima do problema e mandar cabelagem para cima do problema. Do lado do core é ter dois sistemas conectados um com o outro, um são um espelho do outro, e todos os sistemas críticos que existem na empresa ligam-se quer a um, quer ao outro.
E a lógica é não só incrementar a performance, individualmente, que a rede consegue disponibilizar, mas também saber que se há um sistema que cai, há um segundo que toma conta da ocorrência e não há uma paragem. Do lado do acesso, que são os switches mais pequenos, que existem nas redes, enfim, com um pouco mais de maior dimensão, aí houve uma grande evolução, os switches de acesso evoluíram muito, quer dizer, ainda em relação às suas capacidades. Aí o que a tecnologia propõe para resolver este tipo de problemas é aquilo que na altura nós chamamos o dual homing. Ou seja, que cada switch de acesso, em vez de ir apenas um link de comunicações para o core, irem dois. E um link de comunicações termina no switch A e o outro link de comunicações termina no switch B. Bem, com essa forma conseguimos mais um nível de resiliência, no sentido que se há um link que falha, há um segundo link que mantém a operação no ar para aqueles utilizadores que são servidos por aquele switch. Se o switch de acesso falha, aí se calhar deixaria esse meu discurso, essa minha quantidade de soluções para quando nos falarmos de edge ou de outro tipo de situações. Mas basicamente resiliência é atirar a lata para cima do problema e atirar a cabelagem para cima do problema. Muito obrigada, Fernando, pela intervenção. Passo agora a palavra ao Jorge para a próxima questão. E a próxima questão é sobre a ciberresiliência e recuperação rápida de um incidente. Como é que rapidamente temos o negócio novamente ativo? Eu queria dirigir esta primeira pergunta à Débora Queiroz, das Altor. Como garantir que se recupera rapidamente? Débora? Vamos ver. O que é a adaptação aos requisitos desta nova normativa apresenta desafios significativos, não? Essa rápida recuperação, se não dispomos dos meios necessários, dificilmente vai ocorrer, não? O que são o grosso do tecido empresarial de Portugal, não? Enfrenta vários desafios que podem ser agrupados em 3 áreas principais: recursos limitados, exigências complexas e necessidades de respostas rápidas e eficazes. Primeiro, o que são os recursos limitados são um dos maiores obstáculos. As empresas não dispõem de um orçamento gigantesco, nem de uma equipa de cibersegurança dedicada, não? E também não têm os recursos para poder investir ou invertir em o que seriam soluções ponta, soluções à última. Isto leva-as a depender de ferramentas básicas que consomem muito tempo. A falta de ferramentas especializadas e de pessoal capacitado, pois dificulta tanto o que é a prevenção, não, como a resposta rápida ou imediata a incidentes. A solução, basicamente aqui passa por contar com parceiros tecnológicos especializados, não? Que possam oferecer essas soluções acessíveis e adaptadas ao que são as necessidades das empresas e que possam garantir essa proteção sem exigir grandes investimentos internos. Por segundo lugar, a complexidade do que são os requisitos das novas normativas e também o que é de onde se está a dirigir o mundo informático, não? Cada vez as ameaças são mais e são mais sofisticadas, não? E as exigências regulatórias complexas são necessárias, não? Mas requerem, pois, isso um conhecimento técnico aprofundado para as PIMs que já se enfrentam ao que é uma sobrecarga das operações diárias. Entender ou implementar todos os requisitos pode ser bastante desafiante. Além disso, o que são as obrigações vão para além do que é proteção do software, não? E exigem o que são os planos robustos que falamos anteriormente e também a gestão dos riscos documentada. Neste cenário, o que são os parceiros tecnológicos não são fundamentais. Podem ajudar a transformar esses requisitos em ações práticas e a desenvolver o que são planos eficazes de resposta. E finalmente, o que é a necessidade de respostas rápidas e eficazes é um desafio crucial.
Nós necessitamos, ou as empresas necessitam, não? Porque necessitam essa ajuda, porque operam frequentemente com margens reduzidos, com uma carga de trabalho bastante elevada, e qualquer interrupção significativa é que pode ter um impacto devastador no que é o negócio, como o caso que explicavas ao início, não sobre essa perda desses dados dessa empresa de radiocomunicação. A capacidade de detectar, responder e recuperar rapidamente de um ataque é vital. É vital para poder minimizar o que são os danos, e soluções como plataformas de monitorização integral, não, ou plataformas integrais de monitorização remota, podem oferecer essa viabilidade às empresas para poder contar com essa capacidade de rápida resposta, não? De forma a mitigar os riscos e a garantizar o que é uma recuperação ágil. Muito obrigado, Débora. Fábio, o que é ciberresiliência e o que é que as empresas, mesmo do tecido empresarial, a SMB, podem fazer pela ciberresiliência? Fábio Ribeiro, da Watchcare. Bem, a verdade é que as empresas têm aqui muitos desafios, principalmente as empresas médias têm muitos desafios em mãos, muitos dos desafios já enumerados pela Débora, que fez um excelente trabalho nesse sentido. E eu vou voltar um pouco a refutar um pouco essa mensagem, ou seja, e um pouco a mensagem que também transmiti na pergunta anterior que me foi direcionada, que é necessário, obviamente, aqui a implementação de um modelo de segurança. É fundamental que assim o seja. Um dos grandes desafios que existem na maior parte das organizações é a falta de recursos especializados. E estamos a falar de uma área extremamente complexa e cada vez está mais complexa, e em que os recursos especializados são muitíssimo escassos. E há outro ponto muito importante, é que as empresas, especialmente no mercado SMB, é importante que as empresas se foquem naquilo que se devem focar, que é no seu próprio negócio. E se perdem tempo a focar-se e a tentar se especializar em toda esta componente da cibersegurança, que estamos a falar de uma temática extremamente complexa, muitas das vezes vão se desfocar naquilo que realmente interessa. Portanto, é fundamental aqui, como a Débora também comentou, que exista aqui uma parceria com empresas altamente especializadas na área de cibersegurança, fazer um pouco de outsourcing de toda esta componente da cibersegurança, para que as empresas assim especializadas possam, obviamente, aqui apoiar os clientes, dando então a sua expertise e implementando um plano, porque muitas das vezes os grandes desafios que eu noto naquilo que é a ciberresiliência e implementação e estar em conformidade com este tipo de normativas é que faz falta um plano, não há plano no que toca à cibersegurança, e o que eu noto muitas das vezes nas organizações é que há muita tecnologia, mas essa tecnologia foi adquirida muito ad hoc para tentar resolver situações emergentes naquele momento, sem ter aqui um grande plano geral. O que significa que acabou-se por se criar, em muitas das empresas, uma bonita e fantástica manta de retalhos, que no final do dia é muito pouco eficiente daquilo que interessa, que é a responder às necessidades da área de cibersegurança. E outro ponto também muito importante e que é fundamental em toda esta história desta normativa é também a falta de visibilidade. Os equipamentos de segurança e as soluções de segurança não só devem dar e garantir aqui a componente de segurança e apoiar, obviamente, aqui na ajuda para tornar um modelo de segurança mais robusto, mas também nos devem entregar visibilidade, porque essa visibilidade é que é fundamental e a chave para eu poder afinar todas estas minhas soluções que eu tenho para ainda estarem cada vez mais robustas e responder corretamente àquilo que são as ameaças. E outro ponto muito importante aqui mesmo para terminar, é fundamental que neste plano que as empresas definam, tenha uma ação ou um plano desenhado de incident response. Porque eu costumo perguntar muitas das vezes a muitos clientes e em determinados eventos que às vezes frequento, é toda a plateia, que é se vocês neste momento, e faço a mesma pergunta aqui a todos os assistentes que nos estão aqui a escutar hoje, se vocês neste momento recebessem no vosso telemóvel uma informação a dizer que a vossa empresa estava a ser atacada, o que é que vocês faziam? De certeza absoluta que iriam todos a correr para as organizações, desligar cabos, meter as mãos à cabeça, e no final do dia isso só significa que não têm nenhum plano. E é fundamental que este plano de resposta a incidentes exista para que a recuperação seja rápida e seja
seja planeada, que não seja uma coisa, desculpem a expressão aqui, às vezes um pouco de loucos. Muito obrigado, Fábio. Bruno, a Cisco tem um portfólio muito alargado, com, portanto, a área da cibersegurança, como também a área da resiliência. Quais são os desafios que o NIS2 vai trazer aos clientes dos nossos parceiros, dos seus parceiros? Sim, realmente a Cisco tem múltiplas soluções que poderão ajudar. E eu queria ressalvar aqui na parte da prevenção e na antecipação, com soluções, neste caso especificamente para médias empresas, falando aqui um bocadinho de multi-factor authentication, zero trust, mas também é importante, como já aqui foi falado pelos colegas, a detecção e a resolução desses incidentes, até porque com a nova regulação vão existir auditorias e é necessário gerar reportes. E existe uma ferramenta que a Cisco disponibiliza, que é o Cisco XDR, que ajuda imenso e, acima de tudo, é abrangente a muitos fabricantes que já possam estar a funcionar nestas empresas, até como o Fábio disse, para um bocado ajudar a visibilidade nesta manta de retalhos que o Fábio falou. E então é importante garantir que as ferramentas integrem o que já existe e que consigam dar essa visibilidade. Nas médias empresas existe um problema, também já aqui foi falado, a nível de recursos humanos, a nível de especialização, e neste caso o ecossistema de parceiros Cisco consegue oferecer estas soluções e outras, grande parte delas no modelo as a service, e a nossa recomendação é que se auxiliem com estes parceiros e que procurem a ajuda, porque eles estão preparados para isso. Obrigado, Fábio. Obrigado, Bruno. Fernando, sua contribuição para o tema da ciberresiliência e da recuperação. Ok, sim, senhor. Respondendo ao Flávio, já agora. Ao Flávio, se a minha empresa fosse atacada, era mau sinal, porque significava que a China tinha invadido Taiwan e provavelmente a minha empresa acabava, com o qual o problema ficava resolvido per se. Quanto à questão da cibersegurança, bem, eu acho que a cibersegurança é um daqueles casos em que não existe um remédio só que solucione tudo, quer dizer, é quase, brincando um pouco com o assunto, é quase como a aspirina, não faz bem nem mal, pelo contrário, quer dizer, há montes de componentes, cada entidade resolve muitas vezes uma parte do problema e há um ecossistema de soluções que compõem o ramalhete e compõem a solução global. Eu às vezes comparo a questão da cibersegurança quase como uma sinfonia, uma orquestra, uma sinfonia que é tocada por uma orquestra, tem N instrumentos, cada qual toca a sua parte da música, e depois tem que haver ali alguém que é o maestro, que dá ordem naquilo tudo e que sai e que consegue extrair dali um som fantástico. E o que eu noto é que muitas vezes nas organizações, e agora puxando a brasa à minha sardinha, a D-Link, falta muitas vezes esse maestro nas organizações, ou as organizações procurarem esse maestro. Ora bem, eu dou-vos um exemplo muito claro, muito claro. Vocês não querem saber a quantidade de vezes que nós vendemos suítes a clientes e os suítes têm eles próprios, enfim, a D-Link não tem um grande portfólio na área da cibersegurança, diga-se desde já, pronto, assuma-se desde já isso. Mas a quantidade de vezes que nós fornecemos suítes a parceiros, os suítes têm uma série de parâmetros de segurança que podem ser configurados e parametrizados e não fazem rigorosamente nada. Não mexem rigorosamente nada naquilo. Aliás, eu diria que uma percentagem enorme dos suítes com gestão que se vende à clientela, a única coisa que se faz naquilo é mudar o IP e a password e está a andar de moto, não fazem rigorosamente mais nada. De onde existe uma completa aliação de tudo aquilo que são, por um lado, os potenciais riscos que existem, mas por outro, as capacidades que os sistemas que estão dentro de casa têm de se protegerem, de eles autoprotegerem, mas que pura e simplesmente não são sequer usados, não são sequer pesquisados, nem nos perguntam sequer, quer dizer, de maneira que nós, muitas vezes, porque muito que nós andemos a pregar no deserto, muitas das vezes nada acontece. Ou seja, o que acontece é que quando há um problema qualquer,
lá recebo um telefonema ao Fernando, pá, olha, isto está parado, como é que tu me podes ajudar? Ok, casa de Ferreiros Pedro Pau, não é? Casa arrombada, trancas à porta, agora olha, vamos ver o que é que a gente consegue resolver, vamos ver como é que conseguimos resolver isso. Mas basicamente é isso, não me alongando mais, senão Muito a bem, Marta dá-me na muito bem. cabeça. Muito, muito bem, portanto. Bem, estamos aqui exatamente para sensibilizar parceiros, não é? E esse tem sido também o nosso trabalho no IT Channel para todas estas questões. Eu, então, agradecendo ao Fernando, vou passar a palavra à minha colega. Obrigada, Jorge. O Fernando tem a capacidade de juntar aqui um conjunto de provérbios populares, aqui só no nosso live event, um conjunto de provérbios populares, aqui para animar o nosso fórum. Obrigada, Fernando. Vamos então à próxima questão, que prende-se aqui com o Edge Computing e as questões de continuidade. E perguntava ao Mário Pimentel, da Schneider Electric, que vai aqui intervir também aqui a primeira vez no nosso fórum, como é que o Edge Computing está a ser utilizado para garantir a continuidade dos serviços, especialmente quando falamos em redes descentralizadas e em ambientes 5G? Olá a todos, mais uma vez, bom dia. De facto, a expansão do 5G, a introdução do machine learning, da inteligência artificial em tudo o que fazemos hoje em dia, está a gerar aqui um crescimento exponencial de dados. Prevê-se que nos próximos 5 anos haja um crescimento de cerca de 300% dos dados gerados. O ano passado, a inteligência artificial correspondeu a cerca de 8% da carga total dos data centers, mundialmente falando. E prevê-se que em 2028 a inteligência artificial tenha um impacto ou constitua 20% da carga total dos data centers. Qual é aqui a grande diferença? É que o ano passado a inteligência artificial maioritariamente era processada nos data centers centrais, 5% apenas no Edge, no que nós chamamos a infraestrutura de Edge. Em 2028 a previsão é que seja 50-50. Ou seja, 50% dos dados relativos, por exemplo, à inteligência artificial, sejam processados na infraestrutura de Edge, para diminuir latências, para incrementar o desempenho das aplicações críticas desta nova tecnologia. Isto vai impactar significativamente toda a arquitetura mundial dos data centers, a nível da IT, e vai levar a que se incremente e à necessidade de incrementar a capacidade e resiliência da infraestrutura do Edge Computing. Nós na Schneider temos este compromisso e já estamos aqui a ajudar os nossos clientes a que se faça uma escalabilidade fiável da infraestrutura do Edge, de forma também a priorizar a continuidade dos negócios e das aplicações no Edge Computing. Nós temos soluções que estamos cada vez mais a implementar, que são soluções, por exemplo, falando no setor dos data centers, os que nós chamamos os data centers modulares, que são soluções testadas em fábrica, que permitem escalar de uma forma confiável, rápida, mas confiável, a infraestrutura de Edge. Estas soluções, para além de incrementar a resiliência da infraestrutura de Edge, são soluções eficientes energeticamente e que permitem um alto desempenho. Estamos também a incrementar as nossas soluções e temos uma ampla gama de soluções ao nível de sistemas de monitorização que permite uma detecção precoce de problemas e a intervenção antes que afetem esta infraestrutura e que permite a continuidade das operações no Edge. E fazemos também recorrendo, por exemplo, a tecnologias como a realidade aumentada, que nos permite fazer a manutenção remota. A manutenção remota, quando temos uma infraestrutura descentralizada como será o Edge, e cada vez mais, com toda esta introdução da inteligência artificial generativa, a manutenção remota vai ter um papel muito importante. Portanto, através dos nossos softwares de gestão das infraestruturas do Edge e os serviços de suporte, estamos a capacitar os nossos clientes, as empresas, as organizações, de forma a garantir a resiliência e a continuidade das operações em ambientes críticos, como é e como começam a assumir cada vez mais as infraestruturas do Edge Computing.
Obrigada, Mário. E a inteligência artificial vai ser, obviamente, um tema incontornável ainda aqui da nossa mesa redonda. Lá chegaremos. Primeiro, também nesta questão, gostaria de ouvir o Nicolas, também aqui é a sua primeira intervenção, e a sua perspectiva de como é que o Edge Computing está a ser então aqui utilizado para garantir este business continuity. Obrigado, Marta. Assim como o Mário comentou, a gente tem visto já o Edge Computing sendo utilizado para o processamento local de dados, especialmente em aplicações críticas, onde a latência é extremamente importante, e ele é visto como uma estratégia para mitigar o uso de banda e também, de certa forma, proteger alguns dados mais sensíveis para que eles não tenham que trafegar por grandes distâncias, né? A implementação desse tipo de tecnologia, inerentemente, ela contribui, de certa forma, à resiliência devido à descentralização do processamento, né? Então, numa eventual falha da cloud, numa eventual falha de um provedor de serviço mais distante, você pode continuar com os processamentos dos dados, mas, assim como o Mário falou, a tendência disso é só aumentar, né? Com a quantidade de sensores IoT, com o uso de inteligência artificial, a gente vai ver cada vez mais novos desafios para conseguir gerenciar essas cargas, gerenciar o processamento desses dados e, principalmente, proteger isso em relação à cibersegurança. Do ponto de vista da camada física, né, a gente vê que vai ser necessário investir muito numa malha de fibra óptica, num cabeamento mais intenso para poder interconectar todos esses nós, utilizando tecnologias com latência reduzida, como fibras hollow core, como mecanismos de ação mais rápida, para não só garantir a continuidade do serviço usando o Edge Computing, mas também a parte de monitorar e trabalhar na forma de gerenciar as cargas, gerenciar a banda e proteger esses dados, né? Então, essa é um pouco da nossa visão sobre o tema. Obrigada, Nicolas, aqui pelo contributo também para o debate. Aqui ainda neste ponto gostaria por fim de ouvir o Fernando Capucha da D-Link, aqui também a sua opinião sobre como é que o Edge Computing está a ser utilizado para garantir esta continuidade de negócio. Ok, sim, senhora. Ora bem, eu entendo Edge Computing como uma de duas coisas. Ou em grandes organizações, unidades independentes e que têm a sua e que hoje em dia, como muito bem disseram anteriormente, já têm a sua capacidade própria de processar dados críticos, ou seja, como que os dados críticos começam a ser espalhados, e também compara às vezes com algumas PMEs, e isto puxando a brasa à minha sardinha, claro, a D-Link. E porquê? Porque muitas das vezes o que sucede nessas organizações é que, do ponto de vista da infraestrutura, existe um equipamento só que dá conectividade a todos os dispositivos que existem, quer nas estruturas edge de médias grandes organizações, quer nas PMEs. Ora bem, e o que eu continuo a verificar, às vezes há coisas espantosas, como coisas do género de clientes que continuam a pedir para a sua conectividade equipamentos que nós chamamos de energia sem gestão, os que nós chamamos os plug and play. Ele é estar aí por ou fumeiro e é binário, ou funciona ou não. Mas o problema desse tipo de dispositivos é que não tem qualquer capacidade de gestão, qualquer capacidade de parametrização, é o que é. E tem uma outra característica, são mais baratos, se calhar, e seguramente que é por aí que continuam-se a vender bastante esse tipo de equipamentos, mas que é um erro completo. E então, se olharmos para o NIS 2, mais errado ainda é, não é? Porque depois não existe qualquer hipótese depois de garantir determinado tipo de estándares de segurança. A segunda questão que também se coloca é, obviamente, como eu disse anteriormente, nas grandes redes, às vezes é tirar ferro para cima do problema, ou seja, espelhar sistemas. Numa PME ou numa de edge que tem apenas um switch de rede, por exemplo, é um bocado mais complicado vir com esse tipo de discurso. Inclusive sabendo, por exemplo, que quando eu olho para um switch, eu sei que estatisticamente há dois dispositivos que podem apresentar problemas. São as fontes de alimentação e são as ventinhas de ventilação. Ora bem, um dos passos a seguir é, ok, eu tenho que encontrar aqui estratégias de se estes são os componentes que falham com mais frequência, se me falha a fonte de alimentação, como é que eu consigo que aquela máquina ainda continue a funcionar? E nós, em alguns modelos, temos fontes de alimentação redundantes, e existe depois no mercado também outras soluções que garantem a continuidade da alimentação elétrica desses dispositivos. Já das ventoinhas é um bocado mais complicado porque exige normalmente a colocação dos switches em ambientes controlados do ponto de vista climático e de temperaturas,
o que muitas das vezes é complicado, não é? Portanto, eu no outro dia vi uma história de alguém que contava que tinha um switch de um ambiente em que eles foram medir a temperatura e estava a alguns 60 graus, um coisa assim de género. Obviamente que aquilo estourava para cima castanha, não é? Quer dizer, porque as ventoinhas começam a sobreaquecer, o switch para, arrefece e depois volta a funcionar. Não é de todo o ambiente adequado para esse tipo de ambientes. Quanto ao 5G, outra história. Ora bem, eu não queria dizer mal de publicidades que andam por aí, mas eu já vi sistemas debaixo de grutas que funcionam perfeitamente. Quando eu em casa tenho o router a 10 metros ao lado e às vezes tenho problemas. E também já tenho agora 5G a funcionar e a dançar o olé-lelé e pronto. Ora bem, nós tivemos uma subsidiária que há tempos atrás fez um teste de 5G, muito rápido, um teste de 5G, e o teste de 5G era, basicamente, chegou à conclusão que o 5G usado dentro de casas não entregava o serviço que era expectável entregar. Porque, obviamente, as antenas estão mais longe ou mais perto e há obstáculos a passar e o que lá chega frustra um bocado os clientes. O que é que nós resolvemos em relação a isso? É um bocado a solução do ovo de Colombo. Pegámos na antena 5G e construímos uma AT 5G de exterior, por forma a maximizar a performance que existe entre o meu edge, que tem um 5G, e a antena do operador mais próxima para ter a melhor performance possível. E por aqui fico. Obrigada, Fernando. Passo a palavra ao Jorge Bento para a próxima questão. Obrigado. A próxima questão é relacionada com a eficiência energética e a continuidade operacional. O consumo energético tem disparado. A inteligência artificial também lhe está a colocar muita pressão sobre o consumo energético. A continuidade, aliás, como o Fernando várias vezes disse, a continuidade dos sistemas passa muitas vezes pela redundância, ou seja, mais equipamentos final para fazerem o mesmo. É um tema extremamente sensível, o tema do consumo energético que o IT está a fazer disparar. Nos Estados Unidos estão-se a recorrer a soluções que pensávamos que há algum tempo não seriam possíveis, soluções de produção, não é? De reativação de centrais que estavam já paradas e são reativadas apenas para alimentar data centers. Portanto, este tema da eficiência energética é um tema especialmente sensível, porque de uma forma ou de outra ele acaba por ter impactos também ambientais. Eu queria perguntar ao Nicholas Muller da Furukawa o que é que a tecnologia pode ajudar na minimização destes fatores energéticos. Nicholas? Obrigado, Jorge. Realmente, o custo de energia e essa pressão pela eficiência energética está ali em uma balança em relação à continuidade operacional, né? Você adiciona mais dispositivos, você adiciona uma maior complexidade na sua rede que está diretamente consumindo a energia elétrica ali, né? Hoje, não existe apenas uma abordagem para você tentar mitigar esse problema, mas um conjunto de estratégias que podem serem utilizadas, né? Então, isso pode vir desde, como já mencionado, o edge computing, processamento local, evitando transmitir em grandes distâncias os dados, o que vai trazer uma redução de consumo energético. Podemos falar de virtualização de servidores, diminuir a quantidade de equipamentos, miniaturização dos equipamentos passivos, né? Reduzir a área que a TI está ocupando ali para melhorar sistemas de refrigeração, para melhorar sistemas de controle de temperatura. E também um ponto muito importante é que a gente tem que olhar na cadeia como um todo e como ocorre esse consumo energético, né? Utilizando métodos de transmissão mais eficazes, né? A gente já fala da opticalização da rede, do uso de fibra óptica para tudo, mas não é qualquer tipo de fibra que você usa qualquer qualidade. Quanto menor suas perdas, quanto melhor a sua latência na transmissão, menor é o número de repetidores, menor é o número de amplificadores na sua transmissão. Isso impacta diretamente na redução do consumo energético, não só de uma organização, mas do ecossistema todo, né? E isso contribui significativamente para a diminuição da pressão em termos de consumo energético de uma forma global, né? Então, assim,
Hoje não tem uma estratégia única, mas sim um conjunto de abordagens que tem que ser analisadas caso a caso, junto com os parceiros, para identificar qual é o melhor caminho para alcançar esse equilíbrio entre a continuidade de serviço e o consumo energético. Muito interessante, Nicolas, muito interessante essa correlação entre a qualidade da fibra e a necessidade energética que lhe está inerente. Mário Pimentel, da Schneider Electric. Schneider sempre se fala sem energia e na qualidade da energia. Pensamos sempre nas empresas que têm a sua responsabilidade a infra dos data centers. Mário, como é que nós conseguimos melhorar este rácio entre o que processamos e o que gastamos de energia? Pegando no que o Jorge disse e recentrando também aqui um bocadinho no setor dos data centers, até por defeito profissional, porque é um setor que eu acompanho muito de perto, só lançar aqui um bocadinho de contexto. O ano passado, mundialmente, a capacidade instalada dos data centers representou cerca de 76 gigawatts, o que é uma coisa muito... É absurdo. É absurdo. Mas a previsão para 2030 é que chegue quase aos 190 gigawatts, ou seja, estamos a falar de 2 a 3 vezes a capacidade do ano passado. Isto com a subida dos custos de energia, com a indisponibilidade de energia em algumas geografias, o setor dos data centers enfrenta aqui dois grandes desafios, que é como serem mais eficientes energeticamente e como assegurar a continuidade das suas operações. São dois desafios que estão em cima da mesa e que este setor tem como prioridade. E nós, na Schneider, acreditamos que a solução para estes dois desafios passa pela flexibilidade energética e pela gestão ativa do consumo. Isto é, gerir a energia como um ativo e não como um custo. A ver aqui, e já estamos a ajudar os nossos clientes na alteração do padrão de consumo, ou seja, deixarmos de ser puros consumidores, para prosumers, em que podemos ser consumidores da energia, continuamos a consumir a energia da rede, mas nos períodos em que é mais vantajosa e conseguimos produzir e até podemos vender, entre aspas, energia à rede e aproveitar os benefícios económicos e financeiros que daí podem advir. A flexibilidade energética e a gestão ativa do consumo requerem alguns elementos importantes. Primeiro, de ter uma produção local de energia, recorrendo a fontes de energia renovável, como seja fotovoltaica, cogeração, ou seja, dotar as organizações desta produção local, dotar também as organizações da capacidade de armazenar esta energia que é produzida, para depois ser balanceada conforme as necessidades. E estamos a falar, por exemplo, de baterias, com soluções de baterias, é a solução mais utilizada neste momento, e dotar as infraestruturas com cargas flexíveis em que se possam gerir. Quando falamos de data centers, os data centers, a flexibilidade aqui passa essencialmente como fazemos a climatização e como podemos optimizar a optimização da climatização nestas infraestruturas. A optimização e a gestão destes componentes que falei, destes componentes da instalação, é feita através dos nossos softwares conjugados com acesso às microgrids. O que é que possibilitam? Possibilitam acesso aos mercados elétricos, permitindo também uma gestão ativa da procura automatizada, preditiva, dinâmica, flexível. Isto vai optimizar a flexibilidade de cada infraestrutura, de cada edifício, não só data center, podemos estar a falar de outras indústrias ou até de edifícios comerciais, e que traz inúmeros benefícios, desde logo económicos, porque torna as infraestruturas mais eficientes energeticamente, podendo consumir energia em períodos mais favoráveis, como eu disse, mudando o paradigma do consumo. Permite também incrementar a resiliência da infraestrutura, logo incrementa a capacidade de continuidade de serviço, porque se tornam autónomas energeticamente. E não menos importante,
vai contribuir de uma forma muito significativa para a descarbonização destas infraestruturas, emitindo menos CO2 e ajudando a atingir as metas de sustentabilidade. Portanto, aqui em resumo, estas soluções de gestão otimizada de energia são projetadas e estão projetadas para maximizar a eficiência, mitigar os custos, reduzir os custos, mitigar os riscos e garantir a continuidade dos negócios nos diversos setores e responder a estes desafios que encontramos, não só nos data centers, como também nas outras áreas de negócio que temos. Muito obrigado, Mário. Fernando, muito brevemente, a palavra para si. Não, muito rapidamente mesmo. Li uma notícia muito interessante esta semana relacionada com isto. Há grandes empresas, têm grandes data centers, estão a considerar energia nuclear para alimentar os seus data centers. Ou seja, eles consideram instalar mini reatores nucleares para alimentar os seus data centers. Estamos a chegar a este ponto. Sim. Aliás, há uma central que foi reativada nos Estados Unidos, que eu escrevi um editorial sobre isso. Uma central que, no tempo em que eu era estudante de engenharia, essa central teve um problema muito grave, que Three Mile Island estava parada, foi agora reativada para alimentar um data center de um grande player, não é? É realmente curioso. Marta, próxima para si. Obrigada, Jorge. Vamos agora falar do tema precisamente da inteligência artificial, que há pouco também já foi aqui um pouco falado, e apesar de estarmos aqui dentro do nosso tempo, apelava aqui à vossa capacidade de síntese, porque temos aqui alguns participantes que pediram efetivamente para participar aqui neste tópico da automação e inteligência artificial utilizada aqui nesta vertente de business continuity. E em primeiro lugar passava a palavra ao Fábio Ribeiro da WatchGuard para questionar de que forma é que esta automação e as soluções de inteligência artificial estão também elas a transformar a forma como as empresas garantem esta continuidade do seu negócio. Confirmo que são 11 da manhã e eu hoje ainda não tinha falado de inteligência artificial. A verdade é que Hoje em dia é quase impossível isso hoje em acontecer. dia é muito difícil, é um facto. A verdade é que este é o tópico do momento, há imenso hype de volta desta temática, mas é preciso relembrar todos que isto não é novo. A inteligência artificial não foi uma coisa que foi inventada agora pela OpenAI, atenção. Estamos a falar, e isto remete-nos para 1956, portanto já foi há bastantes anos, está bem? E principalmente nós, fabricantes de cibersegurança, e é algo que a WatchGuard tem apostado já há bastantes anos, é a utilização de mecanismos de inteligência artificial, como é o caso de machine learning, deep learning, nas suas soluções. Porque, e sendo muito transparente e muito honesto, se não existisse esse tipo de análise através da inteligência artificial, muitas das soluções que nós temos hoje no mercado e que muitos clientes têm nos seus modelos nos seus modelos de segurança, não era possível de existirem. Porque, principalmente, nós aqui o que fazemos muito é de análise de eventos, é que passamos obviamente, por uma framework de segurança, que tem a capacidade depois conforme as nossas soluções, de nos libertar a visibilidade sobre determinados incidentes de segurança e ter a capacidade, obviamente, de responder aos mesmos ou de entregar visibilidade para depois os mecanismos serem, obviamente, afinados. A questão é, quando estamos a falar em eventos, e principalmente nesta área, estamos a falar de uma brutalidade de informação, tanto a nível dos sistemas como a nível da rede. Isto é de certeza algo que um dos palestrantes que aqui está hoje, que é o Fernando, de certeza absoluta que concorda comigo, que é a rede liberta bilhões de informação. E, obviamente, que estamos a falar de informação proveniente de firewalls, mas também de switches, que então conhecem ainda muito mais a rede. E se não existir mecanismos de machine learning, deep learning, ou mesmo esta componente de inteligência artificial mais generativa, é muito difícil nós termos a capacidade de classificar toda esta informação. Portanto, é fundamental que se trabalhe com todos estes modelos de inteligência artificial. Para quê? Para filtrar e para entregar aquilo que realmente importa nesta área de cibersegurança. Agora, obviamente, quanto mais evoluído for esta componente da inteligência artificial, mais evoluído
Covid também vão ser as respostas e as soluções. Uma das características, e algo que nós também já implementámos já há bastante tempo, é ter a capacidade de utilizar esta inteligência artificial não só para filtrar aquilo que realmente devemos ver na área da cibersegurança, mas também para responder de forma proativa a muitos dos incidentes, ou seja, rapidamente sobre um evento de segurança que tem um significado baixo, com a inteligência artificial conseguimos prever imediatamente quais é que vão ser os próximos passos e conseguir perceber que num evento que se calhar tinha uma relevância baixa, provavelmente estamos perante um indicador de ataque que mais tarde poderá comprometer toda a minha organização e atuar sobre isso, seja de forma automática, mas também reportar para que seja feito o respectivo acknowledge dessa situação e afinar assim o modelo. Porque uma coisa muito importante, e agora como nota final, o modelo de segurança que se implementa hoje na organização não deve ser o mesmo amanhã e daqui a um mês. Deve estar constantemente em modificação, deve estar constantemente dinâmico, e a verdade é que toda esta componente da inteligência artificial vem ajudar muito isto, que é a aprender o normal funcionamento, estabelecer uma baseline e depois ter a capacidade de analisar tudo o que são, por exemplo, desvios padrões e ter a capacidade de analisar tudo isso e reportar. Obrigada, Fábio, aqui também pelos conselhos deixados à nossa audiência. Aqui sobre o mesmo tópico também gostaria de ouvir o Nicolas Mulder da Furukawa, por favor. Sim, como o Fábio mencionou, né, a inteligência artificial nos ajuda a identificar padrões, a fazer uma análise preditiva do que está acontecendo. E isso é válido não só para a camada virtual, com as cybersecurity, as ameaças digitais, mas também para a camada física. Através do uso de sensoriamento, através da coleta de dados, é possível prever ocorrências dentro da sua camada física, ou seja, rompimento de cabos, desligamento de interconexões, alternância de rotas, coisas nesse sentido. Então, o advento da inteligência artificial alinhado à infraestrutura física instalada permite com que a gente responda mais rápido a desastres que ocorram, a rompimentos, a novas instalações e até mesmo entender demandas novas com que necessitem instalação de novos links, que necessitam de atualização. Então, os algoritmos de inteligência artificial como um todo, eles vêm para ajudar a gente a processar toda essa grande gama de informação que a gente tem disponível e fazer com que a gente consiga atender às demandas que seguem crescendo com o aumento do consumo de dados. Obrigado, Nicolas, também aqui pelo contributo. Aqui também ia pedir o contributo à Débora Queiroz, da Zaltor, aqui nesta questão sobre automação, inteligência artificial, em prol do Business Continuity. Vamos a ver, ou seja, apesar de que, como disse o Fábio, não, esta tecnologia não é nova. A verdade é que nós, neste momento no qual estamos a sofrer o que é uma transformação profunda, porque o grande público não está a ser consciente de todo o potencial dessa tecnologia, não? Peço desculpa. O que é a automação e a inteligência artificial não estão a mudar radicalmente a forma como as empresas garantem o que é a continuidade de negócio. No que é o contexto das infraestruturas TI, estas tecnologias estão a permitir às empresas que passem de uma abordagem mais reativa, que era o que tinham até agora, a uma abordagem mais proativa, não, evitando os problemas antes de que eles sequer se manifestem. Essa atividade preditiva já se vinha observando em diversa tecnologia que estava no mercado. No entanto, a dia de hoje toma também outros matizes, não? Nós podemos tomar como exemplo, por exemplo, o Copilot da Atera. Esta plataforma que combina aqui a automação com IA para revolucionar o que é a forma em que monitorizamos as infraestruturas e prevenimos as falhas. Porque antigamente as equipas TI aguardavam até que um problema surgisse para poder agir, não? Mas agora com essas ferramentas como o Copilot, conseguimos prever potenciais falhas ao analisar os dados em tempo real. Não só em tempo real, o que também nos permite analisar posteriormente e mediante auditorias, não? Como podemos optimizar, não, os futuros, a futura ação. Como comentava o Fábio, que é importante manter-se atualizado
nesse plano de negócio, não nesse plano de recuperação. A automatização optimiza o que são processos que antes eram feitos manualmente, o que são tarefas repetitivas, como podem ser a atualização de sistemas, automatização de dispositivos, e também o que é a manutenção preventiva, instalação de atualizações, e libera as equipas de TI para focarem-se em desafios mais estratégicos. Qual é o resultado? Pois é uma maior eficácia, menos erros e operações mais estáveis. O valor desta combinação entre o que é a automação e a IA, no entanto, está na sua capacidade de minimizar o que é o tempo da inatividade, de prover essa rápida resposta. As empresas podem garantir que, mesmo diante da adversidade, estão preparadas para poder responder e manter o negócio a funcionar sem interrupções, não? Esses análises preditivos vão-nos ajudar no futuro a poder elaborar melhores planos de ação, e basicamente são parcerias estratégicas que trazem previsibilidade, eficiência, resiliência, garantindo que as empresas não só superem os desafios, mas também que podem prosperar num ambiente cada vez mais competitivo e mais complicado. Obrigada, Débora, pelo contributo. Gostava também de ouvir o Paulo Rodrigues, tem estado aqui mais sossegado nas últimas questões, mas aqui sobre esta qual é a sua perspectiva? Já foram aqui apresentadas algumas perspectivas, que acredito que também sejam as suas, que vão em contra das suas, mas gostava de ouvir também. Muito bem, obrigado, Marta. Bom, em resumo um pouco um apanhado de tudo isto, não é? Tiramos partido da inteligência artificial numa perspectiva analítica, comportamental, nos vários segmentos ou conforme queiramos enquadrar, podemos utilizar inclusive numa perspectiva de uma auditoria ou de analítica, usar essa ferramenta, e depois toda a componente de automação como uma ferramenta onde podemos configurar processos e procedimentos, tendo em conta os resultados que obtemos de comportamentais com a inteligência artificial. Isto liberta, no final, a tecnologia liberta recursos humanos para se dedicarem a outras missões, outras funções na companhia, que por vezes é importante. Falámos na especialização, é um ponto importante. As ferramentas existem, cobrimos aqui várias áreas na questão da conectividade, segurança, enfim, processos, tratamento de dados. A inteligência artificial pode nos ajudar a entender, a prever, de alguma forma, determinados comportamentos, e a automação a mitigar exatamente aquilo do que prevemos, ou fazermos desenvolvimentos sobre a tecnologia, tendo em conta as previsões de futuras ocorrências. E não tenho muito mais para adicionar, ou seja, já cobrimos aqui muitíssimas áreas nesta fase. Eu acho que os grandes virtuosismos são estes: usarmos a inteligência artificial como analítica e de alguma forma podermos ser previsíveis no que pode vir a seguir, e a automação para mitigar exatamente, tratar essa informação e encontrarmos ferramentas para mitigar através de um processo de automação dentro das empresas. Muito obrigada, Paulo. Aqui ainda na mesma questão, também queria aqui o contributo do Mário Pimentel da Schneider, aqui a visão. Eu sei que já quem vai ficando para o final já é mais difícil falar, mas acredito que têm sempre algo a acrescentar aqui aos colegas. Sim, eu acho que já muito foi dito, e de facto acho que é aqui unânime: a inteligência artificial está presente cada vez mais na nossa sociedade. E está presente aqui em tudo o que fazemos. Segundo aqui um estudo até da McKinsey, em 2023 a inteligência artificial contribuiu cerca de 4,4 trilhões de dólares para a economia mundial, e prevê-se que em 2030 possa chegar a 3,5% do PIB mundial, ou seja, estamos a falar se calhar 20 trilhões de dólares, assim um impacto gigante nesta economia mundial. Portanto, a introdução da inteligência artificial, destas novas tecnologias como o machine learning, está a afetar todos os setores, sobretudo os data centers, mas como alguns colegas disse, como o Fábio disse, o Nicolas disse e os outros colegas disseram, a inteligência artificial representa um desafio,
mas também traz consigo a solução. Nós acreditamos aqui na Schneider e por isso acreditamos nisto e por isso oferecemos soluções de automação e inteligência artificial que garantem e para ajudar a garantir a continuidade nos negócios dos nossos clientes, especialmente nos data centers. Ou seja, temos aqui soluções diferenciadoras de software que permitem monitorizar remotamente, como já disse anteriormente, as infraestruturas, gerir eficientemente a energia, temos os serviços de suporte que recorrem a esta tecnologia, tudo isto de forma a garantir a resiliência e a continuidade de serviço. É a grande prioridade. Temos, por exemplo, a nossa plataforma, que é uma plataforma aberta que integra IoT, inteligência artificial e automação, que é o EcoStructure. Esta plataforma agrega as componentes essenciais para gerir o negócio e assegurar a continuidade das operações. Estamos a falar, por exemplo, em soluções específicas para os data centers. Estamos a recorrer à inteligência artificial para o arrefecimento inteligente dos bastidores, dos racks nos data centers, que vai tornar mais eficiente e ajudar na continuidade operacional destas infraestruturas. Temos e recorremos à análise preditiva, que também, como já falámos, para antecipar anomalias e efetuar manutenção preditiva. Temos uma ferramenta, também recorrendo a esta tecnologia que temos vindo a falar, que é o gêmeo digital da infraestrutura. Esta ferramenta permite fazer simulações e cenários antes de os executar. Isto traz um valor acrescentado muito grande para as organizações e para as empresas quando falamos de continuidade de serviço e incrementar a sua infraestrutura de uma forma fiável e sem correr riscos, que hoje em dia são muito importantes para a continuidade de negócio. Neste caldo tecnológico em que nós todos vivemos, e um bom exemplo disso é a colaboração que nós temos estado a desenvolver com a NVIDIA, que é uma empresa que todos conhecemos, que é uma empresa líder aqui nas tecnologias de inteligência artificial. E entre os vários objetivos desta parceria, desta colaboração, gostava de destacar que estamos a criar modelos de referência data center, ou seja, estamos a optimizar as infraestruturas data center e estamos a ajudar também a abrir o caminho para os avanços tecnológicos que estão relacionados com tudo isto que temos vindo a falar, com a inteligência artificial, e temos que dotar esta infraestrutura de data centers de novas tecnologias e de ferramentas que amanhã vão ser muito diferentes do que as que temos hoje e queremos estar preparados para ajudar os nossos clientes. Portanto, embora a inteligência artificial seja o desafio, eu acho que isto é uma mensagem muito importante. Ela fará parte da solução, com certeza, e tudo isto com ótica na melhoria da eficiência das infraestruturas, no incremento da fiabilidade ao longo de todo o ciclo de vida e, no fundo, assegurar a continuidade dos negócios, que é o que todos queremos no final do dia. Exatamente. Muito obrigada, Mário. E aqui para rematar esta questão, não me esqueci de si, Bruno, que também pediu aqui para intervir aqui ao nível da inteligência artificial. Bruno Clementa, como assessor em representação da Cisco, aqui o seu contributo. Bem, realmente muita coisa já foi dita. Resta-me aqui acrescentar aqui um bocado a visão da Cisco nesta área. E a visão aqui é que realmente é importante garantir que o IA é utilizado na área da segurança, até porque já existem ataques feitos com o recurso à inteligência artificial, por isso é importante nós tenhamos do lado dos nossos clientes a melhor inteligência artificial para combater esses ataques, mas é importante também que essa inteligência artificial fale com as mais diversas áreas de tecnologia, neste caso o portfólio da Cisco. Então, a Cisco está neste momento a investir fortemente, a adicionar AI em todo o portfólio, desde colaboração dos headphones até ao data center, passando pela cibersegurança, enterprise networks. E é importante referir que não é uma AI para cada uma destas áreas, mas uma AI que fala a mesma língua com todas as áreas, de forma a que consigamos detectar a tempo ataques,
optimizações, como é o caso, por exemplo, estávamos aqui a falar da questão energética. Muitas vezes os clientes têm VMs que ninguém sabe muito bem o que estão lá a fazer, mas ainda lá estão a gastar recursos que, por sua vez, gastam energia, e o AI pode vir a dar uma notificação ao cliente: atenção, que temos aqui estes recursos que estão a ser utilizados, que poderão não estar aqui a ser utilizados, e poderão ser utilizados para outros workloads. Ou seja, aqui o que eu gostava de dizer é que realmente a Cisco está a tentar, e ao dia de hoje já tem implementado esta tecnologia de forma a ajudar a facilitar a vida dos clientes, porque neste momento conseguimos fazer e criar políticas, retirar acessos, dar acessos numa plataforma muito parecida com o ChatGPT. Ou seja, a gente fala de uma forma humana com a máquina, e a máquina faz o que nós queremos, e que é um AI espalhado por todo o portfólio. Obrigada, Bruno. Antes de passar a palavra ao Jorge Bento para a última questão, uma mensagem aos parceiros, quero desde já agradecer, porque não vou ter a oportunidade, agradecer a todo o painel aqui pelo contributo das importantes visões de cada um e aqui para a nossa discussão hoje. Jorge, vamos para a última pergunta, mensagem. Muito bem. Antes, eu queria só dar uma nota em relação a um leitor que nos colocou uma questão. Sim, este fórum vai estar disponível na íntegra. O vídeo é publicado no próximo IT Channel, o IT Channel de novembro, onde poderão rever todo o conteúdo do fórum. Muito bem, vamos para a última pergunta. Excedemos um bocadinho já o nosso tempo. Eu vou pedir que sejam muito, muito rápidos. Esta pergunta é dirigida apenas aos leitores que nos seguem, que são parceiros do canal. É uma pergunta específica sobre o canal de distribuição, e eu vou endereçar isto pela ordem alfabética da marca presente, e vou começar então pela Comstore Cisco, pelo Bruno Clemente. A pergunta é: quais são as oportunidades que os parceiros do canal têm neste ambiente de continuidade de negócios e face às novas regulamentações? Bruno? Com a implementação desta nova legislação, o aumento da complexidade da infraestrutura e a falta de mão de obra qualificada, já falamos aqui sobre estas três áreas aqui durante a nossa conversa, existem realmente muitas oportunidades no mercado que assentam nos parceiros de canal. Na Comstore, como um distribuidor de valor acrescentado de Cisco, que somos, devemos apoiar o canal de parceiros com ferramentas que permitem acompanhar estas oportunidades, e por isso dispomos de laboratórios, demonstrações, formações em todas as soluções aqui faladas, e outras de outras áreas da Cisco. E assim ajudamos também os nossos parceiros a estar mais bem preparados para explorar essas oportunidades, resolver os problemas dos clientes com as soluções de tecnologia mais apropriadas, e acredito que dessa forma os parceiros conseguem ajudar os clientes a passar esta transformação. Muito obrigado, Bruno. Dando link, Fernando Campucha, em menos de um minuto, isso está combinado, Fernando? Em menos de um minuto, uma mensagem aos parceiros. Isso sim é um desafio. Ora bem, os parceiros são o nosso pão com manteiga. Quer dizer, a D-Link é uma empresa 100% indireta. Significa que não vende o que quer que seja diretamente ao cliente final. Onde os nossos parceiros são a nossa força armada, que faz uma interface entre o fabricante e o cliente final. Toda a nossa estratégia vai no sentido de ter os melhores parceiros possíveis, obviamente, dotá-los das capacidades e conhecimento os melhores possíveis, para que eles possam posicionar o nosso portfólio perante os clientes finais. Outro ponto forte do nosso lado é que temos um portfólio de soluções muito alargada, ou seja, um parceiro pode, independente da sua dimensão, pode trabalhar com a D-Link para um cliente que é uma microempresa, como para uma grande empresa que na D-Link encontra uma solução que eles podem oferecer aos seus clientes. E, como eu costumo dizer também, eu gosto muito de fazer uma coisa que nós chamamos na gíria a shopping list. Ou seja, eu para os clientes, o que eu faço é digo: olha, para este tipo de problemas, o que precisas é isto e aquilo outro, custa Y. E prontos. E esperando que o cliente consiga ganhar o projeto. Muito obrigado, Fernando, pela síntese. Frucal, Nicolas Mulder, sua mensagem aos integradores portugueses.
Como a gente viu hoje, o número de desafios tende só a crescer, mas junto com eles a gente vai ter cada vez mais oportunidades, né? Nesse cenário onde a infraestrutura tem um papel crucial, a Furukawa acredita que trabalhar em conjunto com os parceiros, seja auxiliando num pré-desenho, seja auxiliando numa formação técnica, é fundamental para conseguir o sucesso, né? Então aqui fica o meu convite a todos para trabalhar junto com a gente e conseguir suprir as necessidades de infraestrutura física nesses novos desafios que estão aí pela frente. Muito obrigado, Nicolas. IP Telecom, Filipe Frasquilho, mensagem final aos parceiros. Os parceiros são, para nós, muito importantes, porque são eles, em muitas situações, conhecem o cliente final melhor do que nós, mas o que nós fazemos com eles é trabalhar em conjunto para vos ajudar a aproveitar esta oportunidade que a NIS 2, com uma obrigação, está a focar na componente de continuidade de negócio e realmente conseguir chegar aos clientes finais com soluções que possam ser importantes para o negócio e, como é óbvio, também componente tecnológico agregado. Muito obrigado, Filipe. Da Schneider Electric, o Mário Pimentel, mensagem aos seus parceiros. Eu reitero aqui as palavras que o Filipe acabou de dizer. Aqui, as parcerias para nós na Schneider são muito importantes e é o que consideramos ponto crucial aqui da atividade. E neste cenário atual, a resiliência, a preparação para os desastres e eventos imprevistos são cada vez mais valorizados. Portanto, o mercado oferece oportunidades promissoras, não só no setor dos data centers, mas aqui gostava também de transmitir a visão global da Schneider, porque é uma empresa com uma globalidade geográfica e também de áreas de atuação, que para além da nossa expertise e das solicitações que temos de fornecimento das soluções de infraestruturas de IT, de forma a garantirmos a alta disponibilidade, temos também sido requisitados por parte de alguns dos nossos clientes para ajudar com os nossos serviços de consultoria e auditoria, isto para permitir desenvolver e implementar os seus planos de continuidade de negócio e garantir as operações durante eventos e crises, eventos de imprevistos e crises. Temos também identificado que as necessidades passam também, como já falámos durante aqui o fórum, serviços de backup e recuperação de dados, segurança cibernética, em que temos aqui players muito interessantes, muito conhecedores destas temáticas, formação e simulações de crise, para dotar e preparar as equipas para responder de forma eficaz a estes incidentes. Portanto, estas áreas são não só essenciais para a continuidade dos negócios, mas representam oportunidades de negócio para os nossos parceiros, empresas empreendedoras e pós-empreendedores que se queiram especializar neste campo. Muito obrigado, Mário. David Vale, Paulo Rodrigues, mensagem final aos parceiros. Bom, em resumo, a nossa figura somos o distribuidor. Tentamos aqui, a minha opinião sobre os parceiros. Temos um canal de parceiros muito bem preparado. Temos essa felicidade em Portugal, empresas que se especializam em áreas. A nossa figura como distribuidor, enfim, para ajudar nesta equação de como entregamos toda esta inovação tecnológica, tentamos dentro do grupo, temos presenças em outras geografias, boas práticas de outros fabricantes, casos de sucesso de fabricantes que operam em outras geografias e aportam valor ao negócio, pois pretendemos de alguma forma ser o veículo para trazer essa tecnologia ou esses fabricantes para Portugal e disponibilizar aos parceiros, assim como ajudar no caminho da formação e adoção da oferta tecnológica dessas novas marcas. Muito obrigado, Paulo. Da WatchGuard, do Fábio Ribeiro, mensagem aos parceiros. A verdade é que ao dia de hoje temos cada vez mais oportunidades e esta área da cibersegurança é uma das áreas que liberta muitas oportunidades para todos os nossos parceiros. A verdade é que já lá vai o tempo em que nós tínhamos que evangelizar os clientes para a necessidade da cibersegurança e aquilo que nós notamos cada vez mais é os clientes estão mais exigentes e estão cada vez mais à procura de um serviço de segurança e já não estão à procura de discutir tecnologia. O que significa que temos aqui uma enorme oportunidade por parte dos parceiros para fazer a entrega do seu serviço de segurança
para entregar este mesmo serviço aos clientes, e se o cliente fica extremamente satisfeito que recebe o serviço de uma entidade que ele tem em parceria e que confia. Qual é que é o nosso principal foco, nós como WatchGuard? Nós somos um fabricante de canal, portanto já há muitos anos que assim o somos reconhecidos e somos reconhecidos pelos nossos parceiros pela forma como nós atuamos no mercado, direto sempre a parceiro, para que o parceiro, obviamente, depois consiga aportar valor junto do seu cliente final, e isso é válido não só na relação que temos com os nossos parceiros, mas também em todos os produtos que temos, em todos os serviços, que estão altamente desenhados para o parceiro, para poder ajudar o parceiro a entregar serviços de segurança junto do cliente. Esta é muita ideia. Muito obrigado, Fábio. Por último, a Zaltor. A Zaltor é a empresa mais jovem na geografia de Portugal, e eu dava a palavra à Débora Queiroz. Obrigada, obrigada, Jorge. Vamos a ver, a Zaltor como um distribuidor especializado no que são soluções MSP, considera que os parceiros de canal têm que tornar-se aliados estratégicos para a continuidade dos negócios. A oportunidade está aí, vem dada pela normativa, mas também vem dada pelo entorno, ou pelo cenário que se vive atualmente no mundo digital. Com a Atera, o que é uma ferramenta de gestão integral de redes TI, que permite monitorização, tem RMM, PCA, ticketing, permite abranger, não? Ou permite alcançar vários aspectos dessa necessidade que possa ter o cliente, o que também permite ao parceiro controlar o que são os custos, não? E também gerenciar um grande número de dispositivos de forma eficiente, sem ter a necessidade de dispor de uma grande equipa técnica, não? Ademais, com a ferramenta essencial que é o Copilot, e que utiliza a inteligência artificial para poder automatizar os processos e criar, através do que é Machine Learning, o que é uma base de conhecimento, que facilita também o que é a incorporação e formação de novos técnicos a essa equipa à medida que os parceiros cresçam. A Atera também proporciona o que são relatórios generalizados ou personalizáveis, que podem oferecer de cara ao cliente o que é essa visibilidade do ROI da inversão, não? Que eles estão a fazer essa inversão, estão a fazer esse esforço. No entanto, o trabalho desse parceiro tecnológico está a brindar algo de retorno. Assim que, em suma, os parceiros com a Atera não são só apenas fornecedores de tecnologias, são aliados tecnológicos, ou seja, vão da mão das empresas hoje em dia. E aí está a oportunidade, não? Que o canal tem que aproveitar. Muito bem. Muito obrigado a todos. A todos os painelistas que estiveram aqui connosco e que aportaram valor ao editorial da IT Channel, da próxima edição. Muito obrigado aos leitores resilientes, porque já estamos um pouco atrasados face à hora anunciada e que se mantiveram até ao final. Como eu disse antes, podem ver a reportagem deste especial sobre continuidade de negócios na próxima IT Channel, que estará disponível digitalmente no dia 5 de novembro e fisicamente em impressão impressa uma semana depois. Muito obrigado a todos e até uma próxima.